Entrei na casa dos meus pais com o vestido de noiva que eu tinha mandado fazer sob medida. A Hailey girava embaixo do lustre. Ela segurava uma taça de champanhe, rindo, cercada de gente batendo palma, como se ela tivesse curado uma doença. Ela me viu ali e sorriu, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse só mais uma história engraçada para postar na internet. 3 semanas antes, tudo ainda estava certo. Fevereiro em Santa Fé foi frio, mas calmo. Aquele tipo de silêncio que abraça a gente por dentro. Eu e o Elliot finalmente estávamos fazendo planos. Ele era tranquilo, carinhoso, arquiteto, com mãos firmes e voz suave. Nunca gritava, nunca me cortava quando eu falava, e sempre me olhava como se eu fosse a coisa mais interessante do lugar. A gente ficou noivo em dezembro, só nós dois, sem anúncio, sem Instagram, só um anel de madeira, 2 canecas de chocolate quente e o pôr do sol atrás das pedras. Nosso casamento estava marcado para o dia 20 de maio. Seria pequeno, íntimo, simples, só amigos, alunos, colegas, e a galeria onde nos conhecemos, a Galeria Galo, entre 2 prédios de adobe, cheia de beleza imperfeita. Eu mandei os convites, confirmei o quarteto de cordas. Uma ex-aluna minha fez o vestido, bordado à mão com ramos de oliveira, porque ele disse que eu lembrava a resiliência silenciosa. Tudo estava indo bem, até Hailey ligar. Ela disse que tinha uma novidade incrível e queria muito um jantar de família. Eu devia ter percebido. Quando cheguei, vi na hora o banner. Ela disse sim, tinha balões, um bolão de festa, nossa mãe gravando tudo com o celular, meu pai abrindo champanhe, Hailey no meio de tudo, brilhando num vestido branco de festa, de mãos dadas com um cara que eu mal conhecia. Todo mundo ouvindo enquanto ela dizia, Jasper e eu vamos casar. Eu congelei, todos nós congelamos. Esse cara tinha aparecido na vida dela só há uns 6 meses, era todo metido, só falava do portfólio de investimentos, como se fosse isso que definisse ele. Dia 20 de maio, ela falou, toda animada, não é perfeito, era pra ser. Olhei pra ela, depois, pros meus pais, ninguém falou nada. Esse é o dia do meu casamento, eu disse. Hailey riu, eu sei, mas, tipo, você não registrou o dia, né? E o seu ia ser só uma cerimônia pequena. O nosso vai ser um evento. Vai ser no nosso resort lindo. O tio do Jasper conseguiu o salão de graça. Esperei alguém falar, qualquer pessoa, dizer que aquilo estava errado. Meu pai só deu de ombros. Faz sentido, Lena. O casamento da Hailey vai ter mais gente, mais família. Vai aparecer na mídia. Minha mãe completou. Você pode mudar pro fim de semana seguinte. Não é como se fosse importante. O seu é mais íntimo mesmo. Me senti vendo um acidente em câmera lenta. Não conseguia me mexer. Meu coração disparado. Garganta seca. Eu não vou mudar a data. Falei baixinho. O sorriso da Hailey sumiu. Por que você tá sendo tão egoísta? Fiquei parada ali, tentando entender tudo. A decoração, as câmeras, o fato de que ninguém ali achava estranho. Peguei meu casaco e fui embora. Minha mãe ainda chamou, pensa na família, querida. Mas eu não olhei para trás, não dessa vez. Na quinta de manhã, o telefone tocou. Eu estava no meu escritório, no campus, corrigindo trabalhos de design do meio do semestre, com uma xícara de café frio do lado, quando meu celular vibrou. Oi, aqui é a cara, da Galeria Galo. Desculpa te ligar assim do nada. Eu sentei direito. Aconteceu alguma coisa? Ela fez uma pausa. Tivemos uma mudança na reserva de maio. Dia 20. O espaço foi reservado de novo. Pesquei. Não, isso não pode ser. Essa data é nossa faz mais de um ano. Eu sei. Conferi os registros 2 vezes. A nova reserva foi feita pessoalmente ontem, pela Hailey Caldwell. Nem ouvi o resto. Tudo ao meu redor parou. O barulho das luzes. O vento na janela. Eu olhava pro nome dela. O mesmo nome que cresceu comigo, que soprou vela comigo, que dividiu meus segredos, agora estava num contrato que era meu. A Hailey não só ficou com a minha data, ela pegou o nosso lugar, o espaço onde eu e o Elliot imaginamos nosso começo, o lugar onde ele me beijou pela primeira vez, perto daquela escultura de vidro quebrado. Era o único lugar que tinha a ver com a gente. Desliguei o telefone sem me despedir, fiquei ali parada, sem sentir nada. Quando contei pro Elliot à noite, ele ficou calmo, sentou comigo no sofá quentinho, pegou minha mão e me deixou desabafar.
Contei tudo, como me ignoraram, como a Riley sorriu como se tivesse ganhado um prêmio, como minha mãe disse, é só um lugar. E o Elliot só balançou a cabeça, como se já soubesse que essa dor era bem maior que só uma questão de espaço. No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais. Não era para pedir ajuda, era só para ver se ainda tinha um pingo de justiça neles. Mas nem cheguei na terceira frase. Você devia ter pago o depósito antes, disse meu pai, sem nem tirar os olhos do jornal. Sim, ela deu um valor maior que o meu. Bom, ele respondeu, dobrando o jornal. Não dá para se surpreender. O casamento da Riley vai ser maior, vai atrair mais atenção. Isso é bom para a família. Família. Aquela palavra bateu como um tapa. Minha mãe nem fingiu que se importava. Não vale a pena esse drama todo, Lena. É só um lugar. Não deixa isso estragar o que você tem com sua irmã. Olhei para ela. Ela roubou, e tá feliz com isso. E você acha que isso desculpa tudo? Seja a pessoa maior. Essa frase eu já ouvi tantas vezes. Seja melhor quando a Riley tiver problema na escola e eu tiver que defender. Seja melhor quando ela bateu no meu carro aos 19 e nunca me pagou. Seja melhor quando a mamãe disse que queria que nós duas fossemos mais parecidas com a Riley. Sempre eu, a que engole, sempre eu, a que fica na sombra. Saí sem falar mais nada. Naquela noite, apaguei o quadro de casamento que eu vinha montando fazia 14 meses. Fechei as pastas do Pinterest. Cancelei a floricultura. Dobrei meu vestido e guardei de volta na bolsa, fechando o zíper como se eu estivesse guardando uma parte de mim que já não fazia mais sentido. Aí falei pro Elliot, não quero mais fazer isso. Ele levantou os olhos do caderno de desenho. Fazer o quê? Fingir que tá tudo bem. Fingir que eu tô bem sendo deixada de lado. Ele não respondeu de cara, só fechou o caderno, se levantou, pegou as chaves e disse, vem comigo. Eu fui, sem perguntar nada. Sem saber se eu estava fugindo ou, finalmente, acordando. A gente dirigiu em silêncio. Devia ser quase 7 da noite quando Elliot entrou na estrada 285, longe das luzes da cidade. O deserto se espalhava ao nosso lado, parecendo uma pintura esquecida. O céu lilás sumia aos poucos na terra dourada. Eu não perguntei para onde a gente estava indo, nem me importei. Eu estava cansada, mas não só fisicamente, estava vazia, carregando peso demais. Por tempo demais, por causa de todo mundo. E agora, até a única coisa que era para ser nossa, tinham tirado de mim como se não tivesse valor nenhum. Dirigimos mais uns 20 minutos até chegarmos em Tesuque Hills. Aí ele diminuiu numa curva sem placa. Tinha um portão de ferro todo enferrujado na frente, meio coberto por plantas. Uma câmera fez um clique, e o portão se abriu. Olhei para ele. Onde a gente tá? Ele não respondeu. Só continuou dirigindo. Entramos numa estradinha de terra cheia de pedras, cercada por árvores baixas e flores do deserto, e então apareceu uma construção, baixa, comprida, toda feita de vidro e pedra, brilhava com a luz fraca, como se tivesse sido esculpida direto do chão. Era uma propriedade privada, mas parecia uma obra de arte. Me ajeitei no banco. Elliot, de quem é esse lugar? Ele olhou para mim. Eu projetei isso. Você construiu isso? Ele assentiu. É seu? Sim, é meu. É hora de você tomar o controle. Pesquei, confusa. O que você quer dizer com tomar o controle? Ele parou o carro debaixo de uma cobertura e desligou o motor. Ficamos ali parados por um momento. Tudo ficou em silêncio, como se até o mundo tivesse prendido a respiração. Eu não fui totalmente honesto com você, ele disse. Não é porque eu não confio em você. É porque eu já vi o que acontece quando o dinheiro entra na conversa. Meu coração disparou. Eu cresci de outro jeito, ele continuou. Minha família tem dinheiro, muita calma, muito luxo, mas eu me afastei. Não aguentava mais aquela coisa de parecer generoso só para mostrar status. As pessoas se importavam mais com a aparência do que com o que realmente importa. Então saí de tudo e comecei de novo, com o meu próprio nome, do meu jeito. A galeria onde a gente se conheceu, aquela instalação era minha, eu doei. Ele deu um meio sorriso. Eu fico na minha por um motivo, não queria ser o troféu ou o atalho de ninguém, eu só queria alguém que me enxergasse de verdade. Eu não sabia o que dizer, só fiquei olhando para ele, o homem que eu achava que conhecia, e que agora eu descobria ser dono de um dos lugares mais incríveis que eu já tinha visto. Ele saiu do carro, deu a volta,
e abriu a porta para mim. Segui ele por uma passarela de vidro até o centro da propriedade. As luzes acenderam com sensores, revelando um lugar super moderno. O chão era de cimento polido, os sofás de couro bem macio, estantes de madeira cheias de livros de arte. No meio da casa, tinha um jardim interno com um espelho d'água iluminado por baixo. Isso é inacreditável, eu sussurrei. Ele parou ao lado do espelho d'água e olhou para mim. Se você ainda quiser casar no dia 20 de maio, Lena, esse lugar é seu. Tudo isso, pra gente casar, ou pra qualquer coisa que você quiser. Senti a garganta apertar. Você tá fazendo isso só pra superar a Hailey, né? Ele balançou a cabeça devagar. Não, tô fazendo isso pra ninguém nunca mais apagar você. Fiquei ali parada naquele lugar silencioso, ouvindo o eco da água, e alguma coisa mudou dentro de mim. Não era só gratidão, nem só amor, era respeito, dignidade. Depois de tanto me encolher, de tanto engolir coisas calada, alguém tava me dando algo sem que eu precisasse lutar por isso. Um lugar só meu, um futuro que eu podia chamar de meu. Peguei na mão dele. Então vamos fazer isso ser inesquecível. Ele sorriu. Ela, Hailey, não fazia ideia do que vinha por aí. A mensagem chegou às 22h42. Eu tava deitada na cama, olhando pro teto, pensando em como fui de noiva figurante na história de outra pessoa. Meu celular vibrou no criado mudo. Jasper Blackwell começou a te seguir no Instagram. Só isso já era estranho. Quase nem tínhamos conversado. Eu lembrava dele em umas férias de família, sempre falando por cima dos outros, sempre com um copo na mão, sempre achando que era o mais interessante da sala. Mas o que veio depois me fez sentar na cama. Mensagem direta. Você merecia algo melhor do que fizeram com você. Podemos conversar? Fiquei encarando a tela. 1, 2, 3 vezes. Parte de mim achou que era pegadinha. Mas outra parte, bem mais conhecida, sabia exatamente o que estava acontecendo. A fantasia perfeita da Hailey estava começando a desmoronar. Mesmo assim, não respondi, travei a tela e tentei dormir, mas as palavras não saíam da minha cabeça. Podemos conversar? Na manhã seguinte, mostrei a mensagem pro Elliot. Ele nem ficou surpreso. Responde para ele, ele falou, calmo. O quê? Por quê? Porque às vezes é nas rachaduras que a gente enxerga mais do que na superfície. Então eu respondi. Escrevi só uma palavra, meu. A resposta dele veio quase na hora. Jasper, porque eu não sou cego. Eu tô vendo o que tá acontecendo, e tô começando a achar que sou só mais um enfeite na história dela. Nos encontramos no dia seguinte à tarde, num café pequeno perto da Praça Antiga, aquele tipo de lugar com piso de azulejo torto, jazz baixinho tocando, e baristas que escrevem poesia nos copos. Eu fui de óculos escuros e capuz, ele apareceu com uma roupa simples, nada de terno caro, nem pose de rico, só um cara que parecia não dormir direito fazia dias. Ele sentou sem nem dar oi, foi direto ao ponto. Eu não sabia que ela tinha roubado seu espaço. Eu fiquei em silêncio. Ela me disse que você tinha cancelado, que estava com problemas de grana e que tinha adiado o casamento pro outono. Eu ri, sem humor. Claro que disse isso. Ele balançou a cabeça. Isso foi só o começo. Quanto mais a gente planejava, mais eu percebia, isso não é um casamento, é um evento de marketing. Ela quer uma produção de nível Netflix, tem até um cinegrafista de reality show, roteiro pronto, calendário de posts. Uma história inventada sobre a gente se conhecendo em Bali. Eu pesquei. Vocês não se conheceram em Bali. Não mesmo, ele respondeu. A gente se conheceu num retiro da empresa em Scottsdale, mas ela disse que não era mágico o suficiente para a narrativa dela. Tomei um gole do café, devagar. Ela tá promovendo o casamento, ele disse, quase num sussurro. E eu sou o produto. Aquilo me acertou em cheio, não porque eu me importasse com o Jasper, mas porque eu entendia, eu sabia como era ser usada, já tinha passado tempo demais vivendo à sombra da Hailey, sendo empurrada pro lado enquanto ela brilhava. Eu também descobri outra coisa, ele disse, se inclinando para frente. Algo que acho que você precisa ver. Ele empurrou um pendrive em minha direção, eu não toquei. Ela tem um celular descartável, ele continuou, esconde na gaveta de maquiagem. Peguei ela rindo enquanto mandava mensagem para alguém. Era quase 1 da manhã. Quando perguntei, ela me chamou de paranoico. Você acha que ela tá te traindo?
Não sei, mas sei de uma coisa, ela tá mentindo, e tá montando esse casamento como uma campanha publicitária, e você é a vilã da história dela. Olhei para o pendrive. O que tem aí? Prints, áudios, vídeos, ela falou, com essas palavras, quero o dia dela por vingança, ela pode chorar depois. Ela tentou subornar o coordenador da sua galeria, disse que queria te esmagar. Minha mão tremeu um pouco quando peguei o pendrive. Por que você tá me dando isso? Porque eu cansei de ser usado, e talvez eu queira que ela aprenda o que é consequência de verdade. Ele levantou, ajeitou o paletó, e parou antes de sair. Se você estiver planejando alguma coisa, eu quero ajudar. Voltei para casa naquela noite, abri meu notebook e assisti tudo. Quando terminei, Elliot apareceu com uma taça de vinho tinto. Ele olhou para mim e nem precisou perguntar, só disse: é por isso que a gente não desiste. E eu acreditei nele, porque agora eu não estava mais lutando só por um casamento. Eu estava lutando pelo pouco de respeito próprio que minha família ainda não tinha tirado de mim. Elliot não me perguntou o que tinha no pendrive, nem precisava. Ele só ficou me olhando enquanto eu ficava ali sentada, na mesa da cozinha, por mais de 1 hora, ouvindo a voz da Hailey de novo, a risada dela, o jeitinho debochado, a crueldade disfarçada. Ela vai cancelar, ela falou pro coordenador da galeria. Ela sempre faz isso, ela é fraca, esse lugar merece alguém que saiba usar de verdade. E cada vez que eu ouvia isso, alguma coisa dentro de mim se quebrava, e se reconstruía, mais forte. Eu não era fraca. Só fiquei quieta, e tem uma diferença. Naquela noite, o Elliot fez 3 ligações discretas. Eu não ouvi o que ele disse. Só dava para escutar o jeito dele falar, calmo, firme, tranquilo. Era o mesmo tom que eu imaginava ele usando quando fechava acordos difíceis ou resolvia obra bagunçada. Depois ele voltou para mim e disse só uma coisa: a gente começa amanhã. Na manhã seguinte, os convites do nosso casamento chegaram. Eram personalizados, lindos, em envelopes verde escuros, com letras douradas e selos de cera. O Elliot tinha mandado fazer meses antes de tudo acontecer. Nunca pensei que a gente fosse usar, mas agora, olhando para eles pareciam mais do que convites, pareciam uma resposta. Cada convite tinha um código RSVP exclusivo. Nada de site, link ou hashtag, só um número. Quem colocava o número, recebia o caminho até o Sage State, um lugar secreto, que só existia para quem o Elliot deixava entrar. A lista de convidados foi feita com cuidado: artistas, curadores, professores, ex-alunos que cresceram na vida, pessoas que já foram traídas por quem confiavam, mulheres quietas que aguentaram muito, e que agora tinham motivo para comemorar. Uma semana depois, começaram os boatos. Primeiro foi um post num blog da Southwest Artline, falando de um casamento secreto com o famoso arquiteto Elliot Montgomery numa propriedade artística escondida em Tesuquills. Depois, começaram os cochichos nas escolas. Vieram as mensagens diretas, e então, a ligação da Hailey. Depois de 2 semanas de silêncio, ping. Hailey. Oi, irmã. Só para avisar que vamos lançar o trailer do nosso casamento esse fim de semana. Achei que devia saber, já que o seu casamento pode parecer meio simples perto do nosso. Fiquei olhando a mensagem. Nem tremi. Ela queria me provocar. Deixei. O que ela não sabia é que o tal trailer nunca ia sair. Não depois do que estava para acontecer. 3 dias depois, o Albuquerque Journal publicou uma matéria exclusiva: o herdeiro da arquitetura, Elliot Montgomery, vai se casar com a educadora artística Lena Caldwell em uma cerimônia privada numa propriedade especial. A lista de convidados incluía líderes da região, curadores importantes, e gente da mídia nacional. Ao meio-dia, já tinham mais de 20.000 compartilhamentos. Por volta das 15h, mais uma mensagem da Hailey. Dessa vez em caixa alta: por que o Jasper não quer fechar nossa lista de convidados? O que você disse para ele? Eu nem respondi. Estava sentada com o Elliot, no pátio do Sage, ajudando a organizar os lugares. O sol estava gostoso, o ar tinha cheiro de chá de cedro com limão. Pela primeira vez em semanas, eu me senti em paz. Você quer que ela fique longe da imprensa? O Elliot perguntou, com um sorriso de lado. Olhei para ele. Ela nem foi convidada, ele não perguntou mais nada. No meio da lista de convidados, um nome estava circulado com tinta.
Margaret Yates, editora-chefe da Modern Woman. A Hailey tentava sair nessa revista fazia 2 anos. A Margaret ia no nosso casamento. Eu não comemorei. Não gritei. Só olhei pro nome e disse baixo: deixa ela descobrir do mesmo jeito que eu descobri, em público. Elliot se aproximou, beijou o topo da minha cabeça e sussurrou: ela vai. E assim, o palco estava pronto. Um casamento construído com amor. O outro, com aparência. Um com raízes. O outro, só com espelhos. E só um deles ia aguentar o que vinha pela frente. Achei que ia ficar nervosa. Mas no dia em que nossos nomes saíram na imprensa, eu não estava tremendo. Nem chorando. Eu estava sorrindo. O sol mal tinha nascido e meu celular já não parava de vibrar. Ligações, e-mails, mensagens de gente que eu nem ouvia falar fazia anos. Colegas, ex-alunos, professores, gente que agora tinha seus próprios estúdios. Todos diziam a mesma coisa que eu nem sabia que precisava ouvir: tenho orgulho de você. Mas a última pessoa que eu esperava apareceu na minha porta. Jasper. Ele estava diferente. Ainda elegante, mas mais quieto. Como alguém que saiu de uma guerra e ainda não percebeu que ela acabou. Ele me entregou uma caixinha de veludo. Pesquei. O que é isso? Ele olhou em volta, viu que estávamos sozinhos e falou: é seguro. Dentro tinha um pendrive. Meu estômago virou. Ela não sabe que eu guardei. Ela achou que eu tinha apagado depois da festa de noivado, mas eu não apaguei. Tenho que aí. Mais do que o suficiente. Ele chegou mais perto, falando bem baixo. Notas de voz, prints, gravações. Ela contando pros amigos que subornou o coordenador da galeria. Rindo porque sabia que você ia chorar depois. Ela disse que adiantou o casamento só pra te apagar. Fiquei olhando pra ele. Ela falou que a única forma de brilhar era se sua luz se apagasse. Fechei a caixinha devagar. Por que você tá me dando isso agora? Porque eu cansei de fingir, ele disse. E depois olhou pro chão. E talvez eu precise ver ela perder alguma coisa, só uma vez. 2 dias depois, Hailey postou o trailer do casamento. Fotos exageradas, risadas forçadas. Uma cena em câmera lenta dela andando por um corredor vazio, como se estivesse num comercial de perfume. A legenda dizia: mal posso esperar para dizer sim para sempre. 20 de maio. Vai acontecer. Teve 43 mil visualizações em 6 horas. Mas, ao mesmo tempo, outro vídeo estava circulando, só em grupos fechados. Não era público, ainda. Mas estava pronto. O Elliot tinha passado a última semana montando tudo com um grupo pequeno de amigos do escritório de arquitetura, gente que devia favores para ele. Eles pegaram os áudios, os prints, os vídeos que o Jasper entregou e fizeram um único vídeo. Um vídeo forte, limpo e direto. 6 minutos. Era tudo o que precisava para acabar com a fantasia dela. A gente não contou para ninguém. Nem pros meus pais. Porque tem coisas que são mais fortes quando acontecem de surpresa. Naquela noite, eu e Elliot ficamos sentados no pátio vendo o sol sumir atrás das colinas vermelhas. Ele segurou minha mão, mas não disse nada. E aí eu percebi uma coisa: eu não tinha mais medo. Eu não estava me escondendo. Eu não estava me encolhendo. Pela primeira vez, como adulta, eu estava de pé, de verdade. E o mundo ia ter que se ajustar a isso. Na manhã seguinte, mais uma mensagem da Hailey. Acabei de ver a lista da Southwest Society. Como você conseguiu a Margaret Yates? Eu não respondi. Só mandei uma mensagem pro Elliot com 2 palavras. Solta isso. Às 9h02, o vídeo foi ao ar. Não em rede social. Nem no YouTube. Mas numa página privada, ligada ao nosso convite de casamento. Qualquer pessoa que fosse ao nosso casamento, ia ver. Todo mundo que a Hailey queria impressionar. Eles iam ver aquilo primeiro. Ao meio-dia, começaram as consequências. O gerente de relações públicas dela mandou um e-mail desesperado para os patrocinadores. Não sabíamos de nenhum problema pessoal acontecendo. Por favor, suspendam as parcerias públicas até novo aviso. 3 marcas cancelaram. 2 ficaram quietas. Às 3 da tarde, ela me ligou. Eu não atendi. Às 6, ligou pro Elliot. Ele nem olhou pro celular. Às 10h17 da noite, ela postou uma história enigmática no Instagram. Tem gente que faz qualquer coisa por atenção. Cuidado com quem você confia.
Mas ninguém respondeu. As curtidas caíram 80%. Os comentários estavam cruéis. E isso era só o começo, porque o dia 20 de maio estava chegando. E ela não fazia ideia do que a gente tinha guardado para a recepção. O dia começou em silêncio. Mas não aquele silêncio tenso. Era um silêncio calmo, cheio de clareza. O céu sobre Sade State estava limpo. O ar da manhã era fresco, como um cobertor leve sobre os ombros. Da suíte de noiva, vi os carros pretos chegando devagar na entrada. Motores suaves, janelas escuras, e gente que eu só tinha visto em capas de revistas ou em placas de museu, descendo, tirando a poeira do deserto dos sapatos caros. Margaret Yates chegou às 11h08. Aiden, às 11h12. Ele não falou nada quando me viu na porta do corredor. Só me entregou o mapa final dos assentos e disse: "Ela não está lá." Eu só respondi com a cabeça. Ótimo. A cerimônia começou exatamente às 2 da tarde. O mesmo horário que Riley tinha escolhido pro casamento dela. O quarteto de cordas tocou a música que o Elliot compôs para mim. Era linda, suave, cheia de momentos que pareciam que iam terminar sem resposta, até que, do nada, se resolviam. Enquanto eu caminhava pelo corredor, não senti nervosismo. Eu me sentia leve. Meu vestido era simples. Cetim, sem cauda, sem véu. Mas vi a maneira como todos se inclinavam para frente. Eles não olhavam com curiosidade. Eles olhavam com respeito. Eles não estavam lá para fofoca. Eles estavam lá pela verdade. Quando cheguei até o Elliot, ele não falou nada. Só pegou minha mão. Como já tinha feito tantas vezes. Como se eu já fosse o lar dele. Dissemos nossos votos sob um arco de rosas do deserto e ramos de oliveira, com as colinas vermelhas ao fundo. Quando o oficiante disse que estávamos casados, os aplausos foram quentes, sinceros, mas foi na recepção que tudo realmente começou. Elliot se levantou para fazer o brinde. Com o copo na mão, a luz do entardecer dourava tudo. Ele falou: "Obrigado a todos por estarem aqui. Hoje não é só sobre amor. É sobre a verdade. Sobre levantar a cabeça quando tentam te calar." As pessoas se viraram para ele. Alguns trocaram olhares. "A minha esposa", ele disse, fazendo uma pausa. "Quase roubaram o casamento dela. O lugar, a data, até a dignidade." Mas em vez de recuar, ela se levantou. Ele olhou para mim. Eu fiz que sim com a cabeça. Então ele olhou para a equipe de vídeo, no canto, e disse: "E hoje, a gente vai contar toda a história." As luzes diminuíram. A tela atrás da gente se acendeu. Tudo começou com a voz da Riley, gravada no celular do Jasper. Clara, sem cortes. "Ela vai cancelar. Ela sempre desiste. Ela é fraca. Essa galeria é minha." A plateia soltou suspiros. Depois apareceram as mensagens. Prints de conversa dela com o coordenador da galeria, oferecendo um dinheiro a mais, para garantir minha vaga. Uma mensagem para o próprio Jasper: "Ela pode chorar depois, isso aqui é meu." As pessoas começaram a murmurar, sem acreditar. Aí veio o último vídeo. Gravado escondido. Ela estava num jantar, com a maquiagem meio borrada, segurando uma taça de vinho, rindo. Se ela amasse mesmo aquele cara, já teria saído de perto. Ele é só um artista qualquer. Eu sou a noiva de verdade. Ela é só barulho. As luzes se acenderam. Ninguém falou nada. Até começarem os aplausos. Mas não eram educados. Eram fortes, quase um trovão. Foi aí que as portas se abriram com força. Riley estava lá, no fundo da sala. Ainda usando o vestido de grife. O rímel tinha escorrido. Ela deu 2 passos. Viu os rostos, sentiu o silêncio, e parou. Congelou. E então veio o golpe final. Nossa mãe se levantou. "Thalia", ela disse, usando o nome do meio da Riley, aquele que só aparece quando algo está sério demais. "Chega, vai embora." O rosto da Riley tremeu. "O quê?" ela tentou. "Você já envergonhou essa família o bastante." E mais calma, mas firme: "Esse não é o seu dia." Riley não respondeu. Virou as costas e saiu. As portas se fecharam atrás dela. Soltei o ar devagar. Tinha acabado. Mas o efeito daquilo ainda ia durar muito. E ela nem imaginava o quanto. 3 dias depois, recebi uma carta. Não foi mensagem, nem e-mail.
Uma carta escrita à mão, sem remetente. Dentro, só uma frase: isso não acabou. Você roubou tudo de mim, me aguarde. Dobrei o papel, guardei numa gaveta e fechei. Nem pensei duas vezes. Porque a essa altura, Riley já tinha perdido tudo que realmente importava para ela. E eu tinha conquistado algo que ela nunca entendeu, uma vida que não precisava da aprovação dela para ter valor. O vento em Florença era quente, como uma mão suave passando pelo meu rosto. Eu e Elliot estávamos sentados num café pequeno, escondido entre duas ruelas de pedra. Nossas xícaras de café pela metade, o sol batendo nos óculos dele. E pela primeira vez em anos, eu não sentia que precisava me preparar para alguma coisa. Sem notícias, sem cobranças, sem alertas. Só a gente. Só paz. Passamos 10 dias andando pela cidade, sem pressa, sem pressões. Manhãs olhando o céu. Tardes desenhando portais antigos em pátios escondidos. Noites tomando vinho em silêncio. Mas era aquele tipo de silêncio bom, cheio. Um silêncio que acalma. Uma noite, vendo o pôr do sol na Praça Michelangelo, Elliot olhou para mim e disse: "Você tá mais leve." Respondi: "Me sinto mais leve." Como se eu tivesse deixado algo que nem sabia que carregava. Essa é a coisa sobre ser apagado por tanto tempo. Você só percebe o peso quando ele sai. Quando voltamos para Santa Fé, tinha uma carta me esperando. Era do reitor do meu departamento. Eles tinham visto o vídeo do casamento, lido os depoimentos, ouvido os ex-alunos. Queriam me oferecer um novo cargo, diretora de artes e iniciativas de equidade. Com apoio financeiro para começar um programa de mentoria para estudantes artistas que quase nunca têm espaço. Eu disse sim. E algo dentro de mim se abriu. O programa começou pequeno. 6 alunos. Alguns eram os primeiros da família na faculdade. Outros já tinham escutado que não vendiam o bastante para esse mundo. Teve um aluno que foi zoado por desenhar arte abstrata, e não algo realista. Eu via um pedacinho de mim em cada um deles. As partes que mandaram encolher, ficar quieta, sair de cena. Eu falei para eles o que ninguém nunca me disse: você não precisa gritar para ser forte, só precisa ser claro. E eles ouviram. Enquanto isso, a Riley sumiu. O Instagram dela ficou vazio. Nada de marcas, nem cafés da manhã chiques, nem contagem regressiva para casamento. A equipe dela largou ela. Os patrocinadores desistiram. Até a marca de cuidados com a pele que ela ia lançar mandou um aviso silencioso dizendo que não queria mais. Dizem que ela voltou a morar com nossos pais. Nunca fui atrás para saber. Não precisei. Porque, pela primeira vez, o silêncio dela não parecia perigoso. Parecia fim. Umas semanas depois, vi nossa mãe na feira. Ela estava colocando laranjas no saco, de óculos escuros, mesmo lá dentro. Não falou comigo, só ficou parada, esperando eu passar. Olhei para ela por um instante. A mesma mulher que dizia: não cause problema, seja gentil. A mesma que me mandou ceder, porque o casamento da Riley tinha mais atenção da mídia. Mas eu não senti raiva. Não mais. Só fiquei triste por ver o quão pequeno o mundo dela tinha ficado. E segui andando. Algumas noites ainda penso no momento em que tudo virou. Não foi quando Riley roubou o local. Nem quando Elliot contou sobre Sagevin. Nem mesmo quando o vídeo passou na recepção. Foi quando eu disse: chega de fingir. Ali foi o começo. Foi quando parei de viver esperando por desculpas que nunca viriam. E comecei a viver por mim. Riley tentou tirar tudo de mim. Mas no fim, sem querer, ela me deu algo que nunca tinha me dado. Uma razão para me levantar. Para pegar meu nome de volta. Para me escolher, por inteiro, sem culpa, para sempre. E isso, eu nunca vou devolver.